livro de Êxodo 2, versículo 10. Amém? Então, a palavra de Deus fala assim: E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E no versículo 11 fala: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhando a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, matou o egípcio, e o escondeu na areia. Então, aqui esses versículos, eles falam sobre o nascimento de Moisés. Moisés, ele nasceu assim num momento crítico. Os egípcios, eles dominavam os hebreus com tirania. E Moisés, ele viu essa injustiça e ele tentou defender o seu povo. Ele matou um egípcio, como nós vimos, e imaginando assim que o povo lhe daria apoio, mas o povo medroso, eles não entenderam o que Moisés queria fazer. E por isso Moisés precisou fugir do Egito. Então, dos 40 aos 80 anos, Moisés, ele ficou longe do Egito, servindo como um simples pastor de ovelhas. E aqui em Êxodo 3:1 fala assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então, aqui a palavra registra que Moisés, ele estava apacentando o rebanho. Então, mostra o quê? Que ele estava trabalhando, ele não estava à toa, não estava ocioso. Todos os homens a quem Deus usou e chamou, eles estavam ocupados e trabalhando quando eles foram chamados. Amós, quando foi chamado, ele estava cuidando do gado. Gideão, ele estava malhando trigo. Saul estava procurando as jumentas. Davi apacentava ovelhas. Eliseu estava arando a terra. Pedro e André, eles estavam pescando. E aqui Moisés, ele cuidava das ovelhas. Então, nós vemos assim que quando esses homens foram chamados por Deus, eles estavam trabalhando, estavam ocupados. Então, por que Deus faz assim? É que Deus, quando Ele nos chama, o que Ele quer? Ele quer nos tirar assim da zona de conforto. Ele quer nos tirar daquele porto seguro da nossa rotina e fazer o quê? E nos usar na sua obra, nos usar na sua seara. Se nós vermos assim o próprio Jesus, antes dele entrar no seu chamado, ele também, a palavra registra que ele ajudava sua mãe nos afazeres domésticos e também trabalhava na carpintaria ajudando o seu pai. E aqui em Êxodo 3:2 fala assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo que o Senhor se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então, aqui fala sobre os chamados de Moisés, não é? O Senhor o chamou pelo nome, e nós vimos assim que Moisés, ele respondeu dizendo: Eis-me aqui. Então, o líder, alguém levantado para uma missão, deve ser sempre chamado e capacitado por Deus. Deus, ele chama, né, mas ele deixa o homem assim a liberdade dele atender ou não o chamado, porque ele nos deu o livre-arbítrio de decidirmos. Então, nós vimos aqui que Moisés, ele teve que responder: Eis-me aqui, para quê? Para que o Senhor continuasse a dialogar com ele. Então, nós vemos aqui também
interessante é que o nome dele foi repetido 2 vezes, Moisés, Moisés. Deus ele costuma falar assim quando se trata de algo muito urgente, muito importante, muito sério. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, no momento em que ele ia sacrificar, o anjo usou essa expressão: Abraão, Abraão, não faças isso, não é? Quando o Senhor Jesus estava na casa de Marta e Maria hospedado, também Maria, ela ficou ali aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Já Marta não, ela se preocupou com os afazeres domésticos. E o Senhor também usou essa expressão. Ele falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E outros também, Saulo, no caminho de Damasco, o Senhor também usou essa expressão, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jacó também, quando ele ia descer para o Egito com sua família. Então, Deus, ele nos chama assim, de modo direto e pessoal. Aqui no versículo 7, em Êxodo 3:7, fala assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E no versículo 10 diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, nós, aqui, nessa parte do texto, né, nós vemos que Deus ele se encontrou com Moisés na sarça. A sarça é um arbusto, um espinheiro do deserto. E aqui Deus ele lhe conferiu uma missão, que era tirar o povo de Israel da escravidão. Então, Moisés ele foi chamado especialmente para essa missão, tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Eu creio assim que Moisés pensou, né, se com 40 anos de idade e com todo o vigor físico que eu tinha e com um desejo assim ardente de ajudar os meus parentes, eu não consegui fazer nada. Imagine hoje, que haviam se passado 40 anos, ele estava com 80 anos, fazer o quê? Como é que eu vou chegar na presença de Faraó, um rei poderoso, e exigir a libertação de milhares de escravos? Talvez Moisés, ele nem mais se lembrasse da língua egípcia, porque haviam se passado bastante tempo. E Moisés, ele se sentiu assim fraco, ele se sentiu assim, sem condições de fazer isso, de assumir essa responsabilidade. Mas Paulo diz lá em 2 Coríntios, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Então, a nossa força, ela vem de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece. Então, Moisés aqui, ele se considerou assim um libertador pouco provável para essa missão. E o que ele fez? Ele começou a dar desculpas ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui 5 desculpas que Moisés deu para o Senhor e vamos ver como é que Deus respondeu a cada uma delas. Então, a primeira desculpa está aqui em Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Está vendo? Moisés ele falou para o Senhor: Quem sou eu? E o que Deus respondeu para ele no versículo 12? E Deus lhe disse: Certamente eu serei contigo. Então, nós vemos aqui que Deus, ele não elogiou Moisés, ele não fez assim grandes discursos para dizer que ele era alguém. Ele simplesmente disse: eu serei contigo. Então, quer dizer o quê? Que era certeza que a missão seria bem sucedida. Paulo também diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmãos, não importa assim quem somos, se Deus está conosco. Muitas vezes, nós também recusamos assim uma missão que Deus nos dá. Por quê? Porque também nós nos julgamos assim, incapazes, sem preparo,
sem experiência para assumir tal responsabilidade. Mas nós temos que sempre nos lembrar que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós vemos pessoas assim que são mais talentosas e nós agimos assim também. Começamos a dar desculpas para não fazer a vontade de Deus. Na vida, nós sempre vamos encontrar pessoas que são mais inteligentes, mais fortes, mais eloquentes, né? Pessoas que são mais conhecidas, mais preparadas, mais desinibidas, e também com outras qualidades. Mas Deus, Ele nunca usou tais qualidades para medir os seus servos. Deus, Ele não quer pessoas autoconfiantes, mas Ele quer, assim, pessoas que confiem nele. Então, Deus, Ele nunca chama alguém para que essa pessoa seja um fracassado ou um derrotado. Quando Ele chama, Ele sempre provê o necessário. Mas mesmo assim, Deus dizendo para Moisés, eu serei contigo, Moisés, o que ele fez? Ele ofereceu uma segunda desculpa ao Senhor, que está aqui em Êxodo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus disse a ele, eu sou o que sou. Eu sou o todo suficiente. Suficiente em poder, suficiente em recursos, em proteção, suficiente em prodígios e maravilhas. Deus, irmãos, Ele não poderia ter libertado o seu povo sem qualquer recurso humano? Ele poderia, o nosso Deus tem poder para realizar qualquer coisa. Mas, ao invés de agir assim, Ele usou Moisés como um instrumento nas suas mãos. Por quê? Porque quando Ele quer realizar alguma obra nesse mundo, Deus, Ele escolhe alguém para aquela missão. Ele escolhe e Ele o capacita. Então, é interessante assim que na primeira desculpa aqui, Moisés, ele disse, quem sou eu? E agora, já aqui na segunda desculpa, ele disse, quem és tu? Não é? Mas mesmo assim, Moisés, ele não ficou seguro da sua missão. E ele ofereceu uma outra desculpa para o Senhor, que está aqui em Êxodo 4:1. Então, fala assim, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então, aqui mostra, né, que Moisés, ele continuava preocupado. Ele disse, eles não crerão na minha palavra. Deus, ele reconheceu que essa preocupação era válida. E o que ele fez? Ele ofereceu 3 sinais a Moisés. Uma vara que se transformou em serpente, a mão que se tornou leprosa e a água tirada do rio que se transformou em sangue. Então, quando Deus mandou pessoas com novas revelações, o que ele fez? Ele confirmou a palavra com sinais milagrosos. Os milagres, então, eles serviam para confirmar a palavra que estava sendo revelada. Deus, ele confirmou a palavra de Paulo e Barnabé no texto do varão coxo. Paulo, ele deu a palavra e depois o que ele fez? Ele fixou os olhos no homem e disse, levanta-te direito sobre os teus pés, e o homem saltou e andou. Então, Paulo, ele deu a palavra, né? E o milagre serviu para confirmar a palavra que estava sendo revelada. Mas Moisés ainda, ele não estava convencido, mesmo depois de ver os sinais. E o que ele fez? Ele deu uma 4ª desculpa ao Senhor, que está aqui em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor?
Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, essa desculpa aqui que Moisés deu, ela não tinha fundamento. Por quê? Porque Moisés, ele foi instruído, ele foi educado em toda a ciência do Egito, né? Ele foi criado pela filha de Faraó. E ele era poderoso em palavras e obras. Então, Deus, irmãos, ele quer, assim, pessoas com conhecimento que mostrem o quê? Obediência nas suas vidas. Ele não quer pessoas, assim, que se valorizam por terem, assim, boa formação acadêmica. Por quê? Porque, no final, as pessoas, elas acabam por seguir a sabedoria do homem, ao invés de seguir a sabedoria de Deus. E, por fim, Moisés, ele deu mais uma desculpa, a quinta desculpa para Deus, que está em Êxodo 4:13. Então, ele diz assim, ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, Moisés quis dizer, e agora? Eu não tenho mais nenhuma desculpa, não é? Então, ele disse para Deus, olha, Senhor, o Senhor manda a qualquer pessoa, menos a mim. Então, nós vemos assim que as primeiras desculpas, elas mostraram assim uma preocupação até válida sobre a sua capacidade. Por isso foi que Deus respondeu assim a cada uma delas. Mas agora, assim, Moisés, ele não tinha mais assim motivos para recusar, não é? Ele mostrou, na verdade, que ele não queria assumir esse chamado, essa responsabilidade. E olha o que Deus falou aqui no versículo 4:14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Está vendo? Deus, ele ficou irritado com tamanha falta de fé. Moisés, ele agiu assim, por quê? Porque ele tinha medo. Nós vemos aqui no texto a timidez, a hesitação, a insegurança. Por isso é que ele deu essas desculpas. Então, desculpa é uma justificativa por deixar de fazer algo, ou por medo, ou por comodidade, por se sentir incapaz, por falta de coragem, por timidez, ou por um outro motivo qualquer. Muitas vezes, irmãos, nós também andamos assim, como o pastor fala, andamos com uma sacola de desculpas, não é? Deus nos dá um chamado e nós começamos. Eu não tenho tempo, não sei falar, eu sou tímida, não tenho estudo, não vou conseguir, não estou capacitada, não estou preparada. Né? Nós fazemos como Moisés. Olha, Senhor, põe outro em meu lugar, menos a mim. Não é? Nós levamos em consideração o quê? As circunstâncias e as limitações pessoais. Quando Deus ele chamou Gideão, também para livrar Israel da mão dos midianitas, Gideão também agiu assim. Ele falou, Senhor, com que eu livrarei a Israel? Não é? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Então, nós vemos aqui também que Gideão ele levou em consideração as circunstâncias e as limitações pessoais. Inicialmente, ele era fraco e cheio de dúvidas. Ele era um pequeno agricultor e de condições humildes. Mas Deus, irmãos, ele sempre prova o seu poder. Então, nós vemos aqui que ele o chamou, o capacitou para conduzir Israel, assim, a uma vitória histórica, não é? Porque em 2 Coríntios fala que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele podia não ter capacidade, mas é Deus quem nos capacita. Então, o nosso chamado, ele está dentro da visão de Deus, de acordo com os seus propósitos. Deus nos chama como e onde Ele quer. O chamado de Paulo foi na estrada de Damasco. O de Samuel foi na casa do Senhor. De Pedro foi às margens do mar da Galileia. De Mateus foi no local de trabalho, que ele era um coletor de impostos. E de Moisés foi aqui, no Monte Horebe, na visão da sarça. E aqui em Êxodo 4:18, fala assim: Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito,
para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Então, nós vemos aqui que Moisés, ele obedeceu. Então, irmãos, você é a pessoa assim mais indicada para uma determinada tarefa. Você é o instrumento assim mais perfeito de Deus para pregar, para louvar, para evangelizar, para falar de Jesus na sua família, no seu emprego, ao seu vizinho, orar por alguém. Deus, ele conta com você. Não é? Mas, irmãos, e se nós fugirmos da responsabilidade que Deus tem nos dado? Nós vimos assim que se a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Será que se nós nos recusarmos, a sua ira também não se acenderá contra nós? Não é? Muitas vezes, irmãos, nós temos mesmo receio, nós somos humanos, então nós pensamos, eu vou falar, mas como eu vou convencê-lo? Ele também não vai crer na minha palavra, não é? Mas, irmãos, nós não precisamos nos preocupar assim, nós não precisamos convencer ninguém de nada. Por quê? Porque a palavra diz lá em João 16:8, que é o Espírito Santo é quem convence, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós só precisamos abrir a boca e falar. O resto, o Espírito Santo, ele faz. E para terminar, vamos ver lá o que fala em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Está vendo, irmãos? O nosso trabalho, ele não é em vão. Nós seremos recompensados, nós seremos honrados. E como é que nós sabemos isso? Porque a palavra, ela nos garante isso. Lá em João 12:26. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que Deus maravilhoso, tá vendo? E o meu Pai honrará a todos aqueles que me servem. Então, irmãos, que nós possamos também ouvir as ordens de Deus e obedecer. E ter assim cravado no nosso coração que é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então, irmãos, se você quer ser honrado por Deus, atenda ao seu chamado. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fechar os olhos e vamos orar?